A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em 3 estados e no Distrito Federal, na segunda fase da Operação Acrônimo, que investiga um esquema de desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro. Nós vamos a São Paulo falar com a Renata Lopretti. Oi, Renata, boa noite. Bom, de acordo com a Polícia Federal, o alvo dessa segunda fase é o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Boa noite, Grilo. Desta vez, o governador não vai poder dizer, como fez na primeira fase, que a operação não diz respeito a ele. A PF fez buscas no escritório usado pela campanha dele ao governo de Minas no ano passado. O objetivo é apurar se Pimentel e a mulher foram beneficiados por empresas que receberam financiamentos do BNDES. O Superior Tribunal de Justiça considerou as suspeitas consistentes e abriu inquérito para investigar o governador. Em Brasília, no Rio e em São Paulo, os policiais recolheram documentos e computadores nas sedes da Pepper, a agência de publicidade que fez campanhas políticas para o PT no ano passado. A segunda etapa da Operação Acrônimo precisou da autorização do Superior Tribunal de Justiça, porque envolve o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. O tribunal autorizou a investigação sobre ele, mas negou os pedidos de buscas da polícia na sede do PT de Minas, na residência e no gabinete do governador. A Polícia Federal suspeita que Fernando Pimentel recebeu irregularmente dinheiro de empresas que tinham relação com o BNDES na época em que ele era ministro do Desenvolvimento. Os supostos pagamentos teriam sido feitos por meio de consultorias prestadas pela Oli Comunicação, empresa da mulher de Pimentel, Carolina de Oliveira. A agência Pepper, que foi alvo de buscas nesta quinta-feira, também é suspeita de participar do esquema. Ao todo, foram repassados pelo menos 3.300.000 reais para a empresa da mulher do governador. O que causou estranheza é que a Oli Comunicação tinha apenas um funcionário. Entre as empresas que fizeram os repasses estão a Marfrig e o Grupo Cassino, que tinham interesses junto ao BNDES, e a MR Consultoria, que fez pagamentos de 2.400.000 reais, mas que, segundo os investigadores, não tinha estrutura para fazer repasses tão altos. Segundo a polícia, pode ter havido simulação de contratação da Oli Comunicação para repassar valores que poderiam ter como destinatário Fernando Pimentel. O Superior Tribunal de Justiça considerou que as suspeitas são consistentes e que as investigações devem ser aprofundadas. A polícia cita também indícios de irregularidades que chegam à campanha de Fernando Pimentel ao governo de Minas. Serviços gráficos teriam sido registrados por um preço abaixo do mercado, para que as contas da campanha não estourassem o limite de gastos previstos. Para o Ministério Público Federal, isso pode indicar desde falsidade ideológica e eleitoral até uma forma de esconder dinheiro desviado. As notas subfaturadas foram apreendidas com o empresário Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, o Bené, dono de uma gráfica que prestou serviços à campanha de Pimentel. Bené chegou a ser preso no fim de maio. Em outubro do ano passado, ele estava nesse avião, onde a polícia encontrou R$113.000 em dinheiro vivo. Foi a partir daí que a polícia começou a investigação da Operação Acrônimo. Fernando Pimentel disse que as investigações estão cobertas de irregularidades baseadas em ilações e deduções fantasiosas. Segundo ele, a operação repete arbitrariedades cometidas na primeira fase. Pimentel disse ainda que ele e a mulher, Carolina Oliveira, estão à disposição da Justiça e que vai resistir ao que chamou de tentativa de impor a Minas Gerais constrangimentos indevidos e antirrepublicanos. O BNDES declarou que contratou a empresa Pepper em 2013 para a produção e manutenção de um site e que a escolha foi feita por cotação de preços. O BNDES afirmou ainda que a Pepper prestou todo o serviço contratado. Segundo a Pepper, o dinheiro repassado à Oli Comunicação pagou serviços prestados entre 2012 e 2014. O Grupo Cassino e a Marfrig negaram ter feito pagamentos à Oli Comunicação. Nós não conseguimos localizar a defesa do empresário Benedito Rodrigues, nem os representantes da Gráfica e Editora Brasil e da Gráfica e Editora
produtora Chlorprint. Bom, vamos primeiro lembrar que o Fernando Pimentel, ao ganhar Minas Gerais, teve a vitória eleitoral mais importante do PT num estado em 2014. Então, só isso já coloca uma pressão sobre esse caso. Primeiro, outra coisa, os personagens das campanhas do Pimentel, dos fornecedores da campanha do Pimentel, foram também fornecedores de outras campanhas petistas e das campanhas nacionais petistas. Então, isso daí representa um risco extra e uma zona de embaraço extra para o partido nesse momento. E, finalmente, uma coisa mais importante, que é o assunto BNDES está misturado com esse caso. Ou seja, investiga-se possíveis irregularidades na campanha eleitoral dele e os investigadores batem na possibilidade de que ele e ou a mulher tenham sido beneficiados por repasses de recursos vindos de empresas que tinham financiamentos no BNDES numa época, vamos lembrar, em que o Fernando Pimentel era ministro do Desenvolvimento. Ministro, aliás, muito próximo da presidente Dilma, ele chegou a esse cargo por causa disso e se a gente somar todos esses ingredientes, a gente vai ver por que essa operação Acrônimo tem um potencial de desgaste e preocupa muito o partido e o governo.